Ótimo, então estamos gravando. Hoje nós vamos comentar a nossa última leitura do ciclo, que é O Despertar da Primavera, do Frank Wedekind, um escritor alemão. Este é um livro ali do final do século XIX, de 1891, mas que já é bem progressista, no sentido de que traz temas muito avançados para a época, causou uma grande polêmica, e, no entanto, o livro permaneceu principalmente aí por conta do seu lirismo, daquilo que ele tem não só de proposição de uma moral mais avançada, mas de percepção do humano, de visão das coisas de uma forma mais lírica. Qual de vocês leu o livro? Qual está aqui para participar e ler depois? Queria só saber de início para me ter uma noção do que eu falo aqui. Eu li. Você leu, Denise? Eu também li. Val leu. Quem mais leu? Patrícia Torigoui. Ângela não leu, né, Ângela? Eu li Leu? Eu li até os 41%, né? Tá. Eu parei naquela parte em que o Melchior meio tem um encontro com a... meu alemão é maravilhoso, né? Eu lembro, sei a personagem. Isso, ela mesma. O E aí Melchior, tá. É porque eu estava pensando no Moritz, que o Moritz depois se encontra com a outra moça também. Isso, que eles se encontram na floresta e tal, e aí eles batem um papo sobre, faz uma filosofia de vida, de pensamento, assim, e ela fala para ele que ela nunca apanhou. Aham. Eu parei justamente aí porque eu precisei respirar depois disso. Esse é um trecho, né, vamos usar referências atuais. Esse é um trecho que a gente poderia ler e depois assistir ao filme Baby Girl com a Nicole Kidman. Não sei se algum de vocês assistiu. Tem a ver, faz um diálogo, assim, é uma cena que faz um diálogo com o filme. Dá para fazer uma leitura conjunta. Tá bom. Mas vamos começar, né, falando de vocês que leram. Pelo tema que foi anunciado. Olha, o Antônio Doria também está aqui. Peraí. Vamos ver. Cadê? Acho que ele entrou e saiu, deve estar voltando. Olá, Antônio, tudo bem? Não? Tudo bom? Prazer ter você aqui. Hoje a gente está com a casa cheia, bem-vindo. O Antônio já faz parte do clube também há bastante tempo, mas é a primeira vez que participa num encontro ao vivo. O Antônio, né, Antônio? O Antônio escreveu aquele livro sobre a tia Anastácia, ele é escritor também. Eu fiz até um vídeo no canal, adorei o livro. Foi uma das melhores leituras do ano em que eu a fiz e foi uma experiência muito bacana. Deixo a dica para vocês. É A Virada de Tia Anastácia, um livro muito interessante. Obrigado. Antônio, você chegou a ler O Despertar da Primavera? Já cheguei a ler porque eu fiz artes cênicas também. E essa peça eu já vi encenada, já li, mas faz bastante tempo que eu li. Tá ótimo. Então você vai dar grandes contribuições aqui para a gente. Então, a minha pergunta inicial é para todo mundo que leu, se vocês tiveram uma sensação de estranheza, se tinham uma expectativa com o livro e o livro entregou algo diferente, porque eu tive uma sensação assim. Vocês acharam diferente do que imaginavam? Não. Não? Não. Val, que legal. Eu não sei, vocês viram a peça? Tem ela no YouTube? Eu vi que tem no YouTube, mas eu não assisti a peça. Tem duas grandes representações no YouTube, uns vídeos bons, assim, né, de assistir. Tem uma muito boa, 2 horas. Eu assisti 1 hora ontem e hoje assisti até o final. Achei maravilhoso. Mas é montagem brasileira? Ela é cantada, ela não é... Ela é tipo... É musical, né? É um musical, exatamente. E a música é linda, eles cantando é lindo, do início ao fim. Eu amei. Ai, que legal. Denise, você tinha uma expectativa e encontrou outra coisa? Ou não? Olha, eu não tinha expectativa nenhuma, porque eu não sabia absolutamente nada. Eu não li nada a respeito, e não sei, é uma peça que não estava no meu radar, assim, não sei por quê. E aí eu fui assim, sem expectativa. Eu adorei.
Ah, que legal. Adorei. Que bom. Ângela, você, no que você leu, né? Como que foi essa relação de expectativa e realidade? Olha, eu tô com a Denise, eu também não conhecia, eu não tinha ideia que essa peça existisse, e eu não sabia que ela tinha sido tão importante assim, né, para uma, dentro ali no finalzinho do século XIX, né, Aham. e o tanto furor que ela causou, né, chegar a ser proibida, inclusive aqui no Brasil, ela chegou a ser proibida. Mas o que eu achei interessante é o tanto que ele fala, não é bem a naturalidade, mas o quanto que ele expõe o pensamento infantil, somente nessa fase da puberdade, né? É. Eu dei muita risada ontem, inclusive, antes de dormir, eu li mais um pouco da peça, e a conversa entre mãe e filha, quando a irmã ganha o bebezinho. Gente, eu Nossa. dei muita risada. Essas Ela cenas da Vêndula com a mãe são as mais inusitadas, né? são mais icônicas até agora da peça, mas eu dei muita risada de ver a inocência dela, né? Nossa. Por onde que a cegonha entra, se ela entra pela chaminé, se ela entra pela porta, e aí a mãe dela pergunta para sua irmã, e ela não vai perguntar pro limpador de chaminé, será que ele sabe por onde a cegonha entra? Então, assim, e ela vai insistindo com a mãe, não, Vai. me conta como é que é. E a mãe acaba não contando e não contando ao mesmo tempo, né? É. Então, eu falei por aí, mas até essa parte da peça eu tô achando bem legal mesmo. E fiquei feliz por ter me apresentado, porque Ah, eu. obrigado. É isso que você falou. Ah, não sabia da importância dessa peça. Isso que eu acho legal de ler teatro, porque é muita peça de teatro importante que meio que se perdeu a referência e hoje a gente não tem. É, E assim, a gente já leu muita coisa, mas nossa, tem muito ainda por descobrir. Muitos escritores. Às vezes eu ainda tenho a limitação aqui de trazer para o clube obras que estejam disponíveis, né, para serem compradas, para serem encontradas nas livrarias. Mas se a gente parte para obras assim que nem estão mais disponíveis nas livrarias, que você vai encontrar em biblioteca, nossa, aí a lista se amplia muito mais. Patrícia Turigol, e você, como foi a relação de expectativa e realidade, ou nem teve isso também? Não, eu também desconhecia a peça, mas eu fiquei impressionada, assim, porque os temas são totalmente atuais, né? É. Então, eu achei muito boa, achei muito boa. Ah, que bom. Patrícia Martins, você é que não leu, não é? Parece que você mencionou, né, no grupo. Não, não li. Infelizmente, já estou Tá bom. até aqui para comprar, porque vocês estão falando aí, está despertando, né? Não, bem interessante. Li E muitas outras obras, mas não consegui encaixar essa para janeiro, infelizmente. entendi. E Antônio, você, quando conheceu a peça pela primeira vez, já tinha alguma referência anterior e teve uma relação de surpresa, ou conheceu do zero também? Olha, na verdade, eu não lembro se eu vi primeiro a encenação e depois eu li a peça, porque a gente vê eu já vi muitas encenações, né? Aham. Eu não lembro, então, acho que eu vi primeiro a encenação e depois eu li a peça. Evidentemente que esse despertar da primavera é o despertar da sexualidade. E numa época que não se podia falar nisso. Então, quer dizer, isso agora se pode falar, né? Mas tem essa coisa poética de lidar com isso de uma maneira um pouco indireta, um pouco... Agora, também eu não lembro detalhes da peça, realmente não posso falar muito porque eu não lembro detalhes. Tá, entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu tive uma relação de surpresa, porque quando eu soube da peça, quem me falou sobre a peça, falou que eram temas pesados, envolvendo o universo infantil. Me falou, inclusive, a pessoa, nessa época, sobre uma certa associação que haveria, né, pelo menos a princípio, entre o tema da peça, esse universo, essa atmosfera, e o livro Boca do Inferno, do Otto Lara Rezende, que a gente leu no clube, que traz aquelas crianças envolvidas em situações muito brutais, de muita maldade, inclusive das próprias crianças. Então, assim, eu imaginava, e eu sabia também que haveria, por conta até do título, O Despertar da Primavera, um certo lirismo, né, uma certa poesia. Então, eu imaginei uma peça de muita sensibilidade, mas muito mais tradicional,
um drama mais tradicional. E o que eu não esperava era a sátira, era o humor, e aquela coisa um pouco mais, não diria, absurda, mas mais insólita que permeia a peça. E aí sim, que depois eu fui pesquisar, eu até acabei já de gravar o vídeo sobre a peça, depois eu vou divulgar à noite, pesquisando aqui no Otto Maria Carpo também, tem que o Frank Wedekind, ele é um precursor do expressionismo, né? Então, assim, a princípio, ele, por tratar desses temas da sexualidade, que são temas, assim, mais pungentes do dia a dia, ele foi lido como um naturalista. Mas a verdade é que ele não era um naturalista, porque ele usa muito do artificial para criar todos esses efeitos. Então, certas cenas são mais artificiais, mais insólitas de propósito. Ele não está pretendendo simplesmente copiar, né, a realidade, fazer a mímesis. Ele quer obter esse efeito. Então, aí ele já foi um precursor do expressionismo, que vai ter muito disso, né, desse divórcio da mera reprodução da realidade. Então, para mim, foi uma surpresa. Mas lendo a peça em si, eu achei, assim, realmente muito pesada. Assim, eu não esperava que o menino, que está ali oprimido por conta de obter notas boas na escola e com medo da reação dos pais, caso ele não passe de ano, fosse entrar num turbilhão de sentimentos a ponto de tirar a própria vida, como ele tira, né? Então, é muito pesado quando isso acontece. E o que vocês acham aí desse caminho que o Moritz percorre? Porque, assim, no final, eles também tentam dizer que ele, na verdade, tirou a própria vida porque ele ficou desestabilizado por conta do texto que o Melchior passou para ele explicando a sexualidade humana, né? O texto O Coito, de 20 páginas com ilustrações. Então, assim, vocês acham que teve alguma pequena influência essa parte do despertar sexual dele, que era mais mal resolvido, no desfecho dele, de tirar a própria vida? Ou foi mais aquela pressão da vida escolar mesmo? O que vocês acham? Eu acho que teve a ver, sim. Eu acho que as duas coisas combinaram. Interessante, Val, porque a princípio eu pensei assim que seria só a questão da escola, mas depois eu confesso que fiquei com essa pulga atrás da orelha. É que eu acho que ele era um garoto que não tinha muita base, né? Você vê que a relação dele, quem que era a pessoa mais próxima dele era a mãe do amigo, né? Na verdade, para quem ele pede socorro? Para a mãe do amigo, né? Então, eu acho que ele não tinha, ele já era mais fraco, digamos, né? Fraco mesmo, né? Ele não tinha um apoio, não tinha uma base, não tinha alguém que educasse tanto. Então, eu acho que ele já era meio perdido, assim. Então, quando as coisas foram acontecendo e ele não soube lidar com essas coisas, né? Ele acabou preferindo suicídio, né? Entendi. Eu achei ele ingênuo. Acho que foi demais para ele aquele livro, junto com as notas. Por isso que eu imagino que foi agora uma pressão, né, de escola muito grande também, né? Eles eram bem rígidos. Você vê que logo no início eles estão disputando quem que seria o último a pegar a vaga para o próximo ano, porque só tinha lugar para X alunos, né? E isso era muito forte, você não ir, não passar, não estar com os outros. Então, tudo muito rígido, né? Problemas que para os adultos podem não parecer tantos, mas é o problema deles na época, né? Ali para eles a escola é o mundo, né? A escola e a vida familiar são as instituições que eles têm que lidar, que vão punir ou vão recompensar comportamentos, né? E as punições podem ser fatais. Você vê que na carta ela responde para ele que nem sempre os melhores alunos vão ser as pessoas mais bem-sucedidas lá no futuro, para ele não se preocupar com isso e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, tudo bem, ela está escrevendo isso agora, né? Ela já passou por isso. Mas quando você está passando, eu lembro de ser uma criança e ficar preocupada que já passa de ano, né? A prova, a chamada oral, meu Deus, que horror. Então, assim, era o problema da sua vida. É questão de vida ou morte ali, né? Passar na prova. Você não consegue vislumbrar o que é o futuro depois, sei lá, se você não passar. Mas eu também fiquei com uma dúvida, e talvez vocês consigam me ajudar a esclarecer.
Porque o Moritz tem aquele momento que ele entra na sala ali do diretor e vê que ele passou de ano, que ele ia ter a nota para passar de ano. Mas daí depois ele entra nessa crise e tira a própria vida. Eu não entendi isso. Se ele viu errado ou se houve uma mudança na nota. Vocês acharam que isso foi bem explicado na peça ou ficaram em dúvida também? Eu não acho que foi explicado, mas eu acho que ele pode ter se enganado, ou ele mesmo chegou já lá fora falando isso, e não foi isso que ele foi fazer lá de repente, entendeu? Aham. Sabe esse negócio? Ah, não, passei, tá tudo certo. Mas, na verdade, não era isso. Ou ele tentou alterar alguma coisa e não conseguiu, não deu tempo. Eu não sei, eu pensei isso, né? Mas não tem. Eu acho que não tem uma explicação. Se tem, eu não peguei. Não, porque eu fiquei com medo. Sabe quando você fica com medo? Será que eu li direito? Será que eu perdi algum trecho? Eu fiquei indo e voltando, mas acabei ficando na dúvida. Realmente, eu acho que não tem a explicação, então. Aí, Antônio, pode falar. Eu vou dar um chute, tá? Porque eu realmente não li a peça agora para falar, olha, eu vou realmente fazer uma análise. Não, eu vou dar um chute. Eu me lembro, não sei se vocês viram o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que também tem um suicídio. Sim. Então, fica claro naquele filme que o suicídio tem a ver com a sexualidade. Uhum. E talvez nessa peça também seja isso. Por isso que você tem essa... mas não foi exatamente por aquilo que ele se suicidou, mas foi por um motivo mais intrínseco a ele, não é uma questão de passar de ano ou não passar, mas talvez mais intrínseco a ele, que tem a ver com a sexualidade. Um chute, tá, gente? Não, chute. pode ser. Talvez essa... Não reli a peça agora. Talvez toda essa tensão declarada sobre as notas fosse uma forma de falar sobre uma outra tensão subjacente mais poderosa, né? Pode ser. Como a Sociedade dos Poetas Mortos. Uhum. Ninguém fala de sexualidade, mas isso é implícito. Está implícito que é a sexualidade. Sim. Que o que ele fazia, o que ele queria, o menino que queria ser ator, ele queria ser ator, ele queria fazer teatro. Está implícito ali que era a expressão da sexualidade dele. Entendi. Não. Faz todo sentido. Conversando com vocês, eu começo a mudar um pouco minha percepção inicial sobre a morte dele, relacionando muito com a questão das notas. E eu acho que também é interessante notar que o Melchior, eu acho que nessa peça ele tem ele é meio que um contraponto ao Moritz, né? E o Moritz é esse sujeito introspectivo que entra no turbilhão dos próprios sentimentos e pensamentos e se perde nele. Já o Melchior parece ser alguém mais da vida prática, que não pensa tanto, não reflete tanto, e por isso acaba conseguindo ter melhores resultados, com dificuldades. Ele chega aí para o reformatório, mas ele parece que é uma pessoa mais saudável. Vocês também tiveram essa percepção de que o Melchior seria alguém mais apto para viver, uma proposta do dramaturgo de um modo de vida mais saudável, em contraposição ao do Moritz? Ninguém? É que eu quero deixar vocês falarem também. Falem, não tenham medo de falar, eu podem acho, falar. Sim, que ele era alguém mais preparado, digamos assim, para a vida, e mais seguro também, né? Mas isso também tem a ver, eu acho que tem a ver não só com a personalidade da pessoa, mas tem a ver também com a forma como ela é criada, né? Isso que eu acabei de falar, né? Dele ter uma base e tudo mais. Eu acho que o amigo já tinha uma depressão, ou sei lá, né? Eu não sei se ele sofria algum tipo de bullying, alguma coisa, mas... Até que não tem muito de bullying, né? É um tema que poderia ter sido abordado na peça. Mas eu acho que ele mesmo se sente já meio inferiorizado, né, em relação aos outros. Mas você veja que ele é alguém que tinha tudo, né? E aí a gente vai naquele negócio da mãe dele, né? A gente que nem sempre os melhores são os que vão ser melhores no futuro. E ele acaba num reformatório, né? Claro que depois ele foge lá, não sei o que vai acontecer, mas assim,
ele acaba tendo nessa direção dele, né, nesse futuro que diríamos, né, uma coisa que não era esperada, né? O que você esperaria? Ele era um dos melhores alunos, né? Ele era um dos melhores alunos, então ele se formaria brilhantemente, e aí você pensa que o futuro vai ser tudo brilhante, e, no entanto, aconteceram essas outras coisas, né? Não só a questão do Moritz, porque eu li alguma coisa sobre ele se sentir responsabilizado, ou alguém achar que ele era responsabilizado, talvez, pelo Moritz, pelo suicídio do Moritz. E... Moritz, gente, eu estou falando... Moritz, E também a questão da Wendla, né? Que é muito pesada. A Wendla, eu acho que, assim, a gente vai daquelas cenas meio cômicas, né, com a mãe, que acabam sendo quase cômicas, dela com um vestido de 14 anos, mais longo, ou depois da cegonha e tal, até o momento em que fica realmente trágico, porque a mãe, na verdade, administra um abortivo nela, né? E ela morre por conta disso. Então, eles dizem na cena final, né, que é o homem mascarado que aparece, ela era super saudável. Se eles tivessem permitido que ela tivesse o filho, teria tido filho, estaria bem, mas por conta de todo esse embotamento sobre a sexualidade, acabaram ministrando esse abortivo e perdeu a criança e perdeu ela também, né? Mas então, veja, porque também ela era uma pessoa sem informação nenhuma. Nenhuma. Então, você vê como é perigoso, né? Essa questão de você não esclarecer, né? Esse esclarecimento tem que vir da sua casa, né? E o quanto era difícil para a mãe dela falando consigo, não consigo te falar. Sim. E aí vai passando, só que as coisas acontecem, né? Verdade. As coisas... Patrícia, você levantou a mão? Eu levantei. É o seguinte, nela, eu não pensei assim como uma pessoa tão ingênua. Eu sentia que ela estava pressionando a mãe para conseguir obter as respostas que ela queria, as dúvidas que ela tinha. Eu vi assim, que quando ela fala que vai perguntar para um outro homem o que era, de onde vinha, quer dizer, ela estava pondo a mãe no limite, assim, ou se você não contar, eu vou descobrir sozinha, ou eu vou passar dos limites, entendeu? Eu achei que ela tinha isso assim muito com ela, era uma coisa muito forte, um impulso muito forte nela, e que ela não estava conseguindo trabalhar bem, mas estava muito curiosa, queria muito saber como é dos jovens, né? Só que às vezes se hoje eu acho que ainda é difícil lidar com isso, imagino naquele tempo, né? Que além de ser, era menina, não era um menino, né? Então eu acho assim que era mais difícil ainda. Mas eu achei assim que todos esses são impulsos que a gente vê até hoje nos jovens, essa dificuldade de lidar e esse problema do suicídio na juventude, né? Que às vezes chega até os jornais, né? A gente vê isso, essa discussão. Então, eu acho que é justamente essa dificuldade de lidar com todas essas dúvidas que são angustiantes, né? Desde como que eu vou lidar com a minha sexualidade, até como que eu vou enfrentar o fato de eu não passar. Eu também pensei que ele tinha mentido sobre as notas dele. Eu achei que ele inventou uma desculpa ali para o grupo falar, eu passei, não sei, eu fiquei um pouco em dúvida também. Sim, e Patrícia, você pontuou muito bem, porque nessa cena com a mãe sobre a cegonha, eu também senti que, apesar dela, ela não domina completamente o assunto, mas dá para perceber que ela já sabe mais que a mãe e quer ouvir a mãe falar a realidade, né? Então, por isso que vai encurralando a mãe, até a mãe ceder um pouco, né? Então, ela já sabia um pouco. Ela não estava ali como uma completa ignorante, né? Realmente. E ela se via que ela ia aos limites, né? Quer dizer, a cena do bater lá também, ela vai ao limite, né? Ela vai aos limites que é um impulso comum em muitos jovens, né? Eu acho que aquela parte do bater talvez seja meio simbólico, né? Uma metáfora, no sentido assim, que ela era tão protegida, né? Parece, nossa, ela via numa redoma de vidro, não podia saber de nada. Não ser exposta a nada,
que ela queria estar em contato com a realidade, ainda que ela fosse dolorosa. Então, é estranho, né? Não é recomendável o que ela pede para o Melchior fazer, mas é como se ela estivesse pedindo, olha, eu quero entrar em contato com a vida, ainda que ela seja dolorosa, ainda que seja extremo, né? Através desse ato extremo que é apanhar. Ela clama por isso, né? Um ato quase desesperado. E eu vi nisso esse impulso jovem mesmo, de querer chegar até a beira do abismo para ver as coisas. E falando na questão do suicídio, né, você mencionou, eu acho que tem muito isso também, esse livro talvez abra para discussões maiores, porque acho que nesses suicídios, que infelizmente são tão presentes na juventude ainda hoje, acho que tem sempre muito essa situação de problemas que quando você olha de fora parecem menores, mas para quem está vivendo ali, como naquele ambiente escola, aquele ambiente juvenil, são o mundo inteiro, né? São muito decisivos. A perspectiva, ela é muito diferente, né? Mais alguém sobre esse aspecto? Alguém levantou a mão? Ah, Val, isso. Eu não sei, eu li primeiro o livro, depois eu vi a peça. Eu, em momento algum, eu achei que eles tinham algum tipo de malícia dos personagens. Eles me pareciam muito curiosos e muito sem informação. Eu não via na Edla uma tentativa de arrancar uma informação da mãe tendo uma ideia já. Eu acho que o fato de os hormônios estarem agindo e eles terem sensações é que leva eles a essa curiosidade. Então, eu não consegui ver neles maldade ou algum tipo de interesse, ou forçar a mãe, por exemplo. E tanto que eu fiquei mais impactada quando ele comete o suicídio, e também quando ela está grávida e ela não sabe que ela está grávida. Ela fica com o garoto, passa por aquela cena, mas ainda assim, na cabeça dela, aquilo não tem sentido para o que ela está sentindo. Ela está doente, mas ela nem liga uma coisa a outra. Por isso que eu acho que não há tanta malícia nos personagens. Pelo menos eu não consegui ver isso durante a leitura. E ela fala, eu não posso estar grávida, eu não sou casada. Exato. Ela não sabia que o que estava acontecendo com ela era uma gravidez. É verdade. E é uma época também de muito silêncio, porque as próprias mulheres, imagina naquela época, a mãe falar isso para uma filha também é insuportável para ela, porque ela já vem de uma repressão, ela é uma mulher, ela não fala sobre isso. E tem aquela questão que se ela falar, o marido também fica sabendo, pode puni-la, né? E ela nem tem, assim, uma condição, uma coragem para fazer isso, para ser uma inovadora que vai contar para a filha o que acontece. E aí, assim, o livro tem tanta coisa interessante, né? Porque ele pega abuso, ele pega gravidez e com aborto, ele pega o suicídio, e assim, numa época tão castradora, né? É complicado. Você entende, por exemplo, a gente pensa que o garoto lá, ele é um estudante, ele estava se dedicando, e ele imaginar que ele vai contar para o pai dele. Se você vê os personagens, o pai dele falando, você vê que é tão grave, é mais grave do que para ele contar para a família que ele fracassou. Então, é uma pressão gigantesca, gigantesca. E é isso que o livro me traz, uma época muito, muito complicada, muito difícil para se ser jovem, com os hormônios ali pipocando, tendo contato com as meninas e as meninas com os rapazes, sem ter nem noção do que elas estão sentindo, o que eles estão sentindo, o que eles realmente querem fazer. Então, o livro, para mim, eu acho que os personagens só foram levados a isso, e não porque eles tivessem algum tipo de malícia. Para mim, eles eram, assim, bem inocentes mesmo. Entendi. Patrícia, você havia levantado a mão? Quando eu coloquei que eu acho que eles iam aos limites, não acho que tinha maldade, nem malícia nisso. Tinha a curiosidade própria do jovem. E, por exemplo, eu me pergunto, eu acho que, por exemplo, hoje em dia, ser jovem é muito mais difícil do que naquela época. Porque hoje em dia a gente
vive bombardeado por tudo, quer dizer, a rede social invadiu e dita normas de uma forma tão forte para os jovens, que é muito difícil, quer dizer, então ser jovem é difícil em qualquer. Essa é a conclusão que eu chego. Quer dizer, ser jovem é difícil sempre, seja no meu tempo, seja no seu tempo, seja há 100 e poucos anos atrás, é muito difícil, porque é difícil viver, né? Então, essa coisa da descoberta da vida, você sair da infantilidade e se tornar uma pessoa madura, ela é difícil em qualquer época, não é fácil. Então, eu acho que tem muito isso, esse sofrimento deles de querer se descobrir, de querer entender o que está acontecendo, e presos às amarras, que a gente é preso, era antigamente, hoje ainda é também, às vezes um pouco diferentes, mas o jovem é preso às mesmas amarras, de cumprir metas de, sei lá, de beleza, de sucesso na escola, né? Então, é isso que eu acho. Padrão de consumo, né? Hoje tem outras demandas, né, que oprimem o jovem por outros lados. Val? Val, não estamos ouvindo. Agora deu? Sim. Tá, o que eu estou comentando eu não estou fazendo um link entre aquele tempo e o nosso, porque com certeza o nosso também tem outras questões, mas tão graves quantas, né? Mas eu acho que o fato de eu ter assistido a peça ali no YouTube, ele te dá uma visão um pouco diferente do livro. Eu não consigo falar só sobre o livro, porque ter assistido o musical é como se as duas coisas se encaixassem, sabe? Então, a percepção que eu tenho, ela tá meio que borrada pela própria peça, né, que eu assisti. Por isso que eu seria interessante vocês assistirem, porque você lê o livro e ele te passa uma coisa. Quando você vê ali a peça sendo encenada, parece que ele te abre, sabe? Até a relação dos personagens ali. Então, ficou diferente para mim. E eu acho que é justamente, aí a gente entra numa questão que é da própria leitura de peças em geral. Essas diferentes percepções que vocês estão tendo aqui tem a ver com isso. Porque existe sempre uma zona de ambiguidade ali no próprio texto. E ali a montagem, cada montagem vai puxar para um lado. Eu acho que o texto permite uma montagem em que na cena da Wendla lá e da mãe, ela realmente sabe mais que a mãe, está forçando a mãe a confessar, e permite também a montagem que ela não sabe, ela está meio que orientada só pelo impulso ali hormonal, mas mesmo assim pressiona a mãe. Tem uma montagem que o Moritz pode ser mais influenciado ao suicídio, o Moritz, ao suicídio por conta das notas, e outra mais por conta da sexualidade. Eu acho que a montagem ela é muito rica porque ela permite levar o texto a outros lugares sem trair o próprio texto, né? Mas eu queria voltar nesse negócio da Ventla com o Melchior, né? Sim. Aquela relação ali não é consensual, né? Em que sentido? Por que você acha que não é consensual? Porque eu acho que ela é um estupro. Você acha? Eu acho. Não sei. Eu pensaria mais em dois que... Tá, o Melchior conhece um pouco mais, né? Afinal, ele até escreveu o livrinho lá, né? Mas ela, sei lá, mas ela queria também, né? Apesar de ser um querer sem conhecimento, né? Esse é o problema, né? Tá? Por isso que você quer dizer que não é consensual. Não, ela fala não claramente várias vezes. Ah, tá, porque a cena em si ele tenta beijá-la, né? Eu não... Peraí que agora eu tô no final aqui. Ah, tá, peraí, eu lembro dessa verdade, peraí, deixa eu achar aqui. Acho que a cena, acho que é da cena 2. Vou achar a escada aqui. Só para me entender, ela é de maior?
Não, ela tem Não, 14 todos têm anos. 14 anos. Ah, então pior ainda. Mesmo se Todos classificasse, eu acho que entra como estupro, não é? Ele também tinha mais ou menos 14 anos. Vale lembrar que eram mais ou menos a mesma idade, não é uma pessoa mais. Tem que lembrar que é outra época, né? As Ele mulheres fala assim, estavam muito mais novas. Eu acho assim que essa questão, nos dias de hoje, a gente não teria dúvida que é um estupro, mas apesar dele ser menor também, né? Porque hoje não é não, né? Então não importa, não é não. Se a mulher falou não, mas isso aí até na nossa época, né? Quer dizer, eu acho que nós mulheres a gente aprendeu a se esquivar e fugir de beijos, virar o rosto, ser rápida o suficiente para perceber quando ia acontecer alguma coisa. Então, essa é uma habilidade que talvez as meninas hoje não tenham e que nós desenvolvemos. sim, né? A gente recebe instruções precisas das nossas mães. Eu, pelo menos, recebi do que não podia fazer. E você tinha que se desenvolver uma técnica, né? De quando você era acossada na parede, você conseguir fugir dessa situação, porque era uma situação absolutamente normal, né? E então eu acho assim que ela fez sem saber o que estava fazendo. Hoje em dia, não é não. Aqui, gente, é a cena 4 do ato 2 que acontece isso. De fato, a Denise falou que ela fala não, e de fato ela fala muitos nãos quando ele começa a beijá-la e a cena acaba. Então fica a sugestão do que acontece depois, que a gente venha saber que eles realmente tiveram um ato sexual. É porque ela fala, só quando amamos nos beijamos. Não. E ele fala, não, o amor não existe, não é assim, não sei o quê. E ela continua falando não até o fim. Só que também vale lembrar que ela já tinha aprendido da mãe que o amor é quando, é quando faz o bebê. Então não poderia, né? Porque ela não é casada. Porque ela não é casada, exato. Entendeu? Eu não estou falando que ela não tenha desejo sexual. Sim. Lógico que tinha, né? Sim. Todo mundo aqui passou pela adolescência, sabe como que é? Ela tinha, mas ela não poderia. E para mim é engraçado como o autor vai pontuando esse desejo deles, tanto que os personagens falam que estão com calor. Tem várias passagens ao longo do livro que eles fazem referência ao fato que estão com calor, precisam se refrescar, um vento, uma brisa. São sempre situações meio engraçadas quando isso é feito. Patrícia Val... Sim, tem outra questão ali que me faz achar que ela não é estuprada. Porque aquela cena em que ela pede para ele bater nela, ela diz, eu não sei se é na peça ou no livro, que ela quer sentir alguma coisa, que ela não sentiu nada, que a outra menina foi digamos, abusada, não sei, ela na peça fala que uma das meninas, ela leva surras homéricas do pai. E aí, logo em seguida, vem essa cena que ela diz que ela pede para ele bater nela porque ela quer sentir alguma coisa. Então, isso ficou marcado na minha cabeça. Por isso que eu acho que ela estava assim, envolvida com ele. É claro que no primeiro momento ela se recusa, porque ela nem sabe o que está acontecendo. Mas eu não acho que seja um estupro no final das contas. Tanto que ela continua gostando dele, né? Ela não tem horror a ele depois. Pelo menos o livro não conta isso. Mais um ponto que eu acho que, a depender de cada montagem, pode ser explorado. Exatamente. Então, isso nos leva a uma outra questão, que é a Marta. A Marta, ela sofre violência em casa, tanto que as meninas comentam, inclusive é essa questão, né? Que ela fala, a Marta apanha. Primeiro ela fala meio horrorizada, né? A Marta apanha todo dia, coitada, não sei o quê, não queria dar no lugar dela, mas depois ela fala assim, mas eu nem sei o que é apanhar, né? Eu nunca apanhei. E aí ela pede para ele bater nela, e, na verdade, eu acho que tem até... tem, sim, uma relação do bater com o prazer também, né? Inclusive, o próprio autor, ele ele era praticante de sadomasoquismo, né? Também teve relações homossexuais e heterossexuais. A vida dele também foi bem... aventurosa. Digamos assim. Ele teve várias profissões, as profissões dele são baratos, são assim, cada uma mais engraçada que a outra.
muito interessante. Mas eu fiquei com uma dúvida, porque eu já li sobre isso, eu li sobre isso em algum lugar. Na verdade, eu não tive muito tempo de pesquisar, queria, sabe? É que eu terminei o livro hoje. Aí eu não tive tempo de fazer as minhas pesquisas, mas eu queria tirar essa dúvida, se eu queria saber se vocês sabem, eu acho. Porque eu sei que ela sofria essa violência em casa, ela apanhava demais, mas seria uma violência sexual também? Fica claro, não? Denise, eu não senti isso, não. Até onde eu li, eu acho que ali tem uma questão mesmo de impor moral mesmo, de educação, sabe? Se ela não rezasse direito, se ela não lavasse a louça direito, se ela não arrumasse a casa direito, né? Se ela não se comportasse como ela deveria se comportar, aí o castigo dela Era a punição física. Isso. Era uma época que se apanhava muito, né? Assim. Sim. E a imposição religiosa ali também é pecado, né? Você fazer tal coisa, ou usar, como a mãe da Wegner fala sempre para ela, né? Agora você não tem mais idade para usar esses vestidinhos. Ela fala, não, mãe, mas ainda me serve, não tem problema nenhum. Ela fala, mas você está com as pernas de fora. Tipo, isso é ser vergonhice, né? Você vai ficar mostrando suas carnes, né? Agora você já está virando uma mulher, então, e ela ainda não entende essa transição de criança para mulher, né? Mas no caso da Marta, eu acho que é justamente por isso mesmo. A família é muito severa na questão dos costumes, né? Então, se ela sai um pouco... Exato, tanto que até a própria Wegner, quando ela vai pedir para o Melchior, né, bater nela, ela fala, eu quero sentir o que a minha amiga sente, porque eu nunca apanhei. Né? Porque quando ela me conta as coisas que ela passa, principalmente com o pai, eu queria estar no lugar dela para poupar ela de dor, mas eu não sei qual é a dor que ela sente. Né? E aí foi essa ideia, foi isso que eu senti quando eu li essa parte da coisa. E como isso é perigoso também, né? Porque quando ela fala para ele bater nela, primeiro ele fala, não, de jeito nenhum vou fazer isso. Pode esquecer. Né? Depois ele pega o gosto, né? Exatamente, e pega rápido, né? Muito. Espanta a menina, praticamente. Ele diz que bate. Né? E aí ele parte para porrada mesmo, né? Porque ele bater com tapa. Pega uma varinha e depois ele vai no soco. E Antônio e Val, vocês que assistiram a peça, essa parte assim é representada com violência extrema mesmo na peça? Val, não estamos ouvindo. Na peça eu tive a sensação de que ela é abusada pelo pai, a menina. Tá. Puxa bem mais para isso. E você, Antônio, nas representações que você viu, você lembra desse ponto? Eu não lembro, só queria comentar que em muitas peças e obras, é claro, a gente fica muito em dúvida qual seria o tema principal, né? Qual é o tema? A gente às vezes discute qual é o tema. Nesse caso, é tão concreta a questão da sexualidade e da repressão da sexualidade, que acaba se tornando um grande problema, que, assim, para mim, é um tema que não tem dúvida de qual é o tema central nesse caso. Então, você acha que a Marta pode ter, sim, sofrido a violência sexual, inclusive, né? Por conta do tema geral da peça. E assim, agora falando de outras formas de violência, né, do suicídio, quando tá aquela reunião do pessoal da escola, aquela reunião toda estranha, eles falam que eles não querem que a escola deles seja reconhecida como mais uma dentro dessa epidemia de suicídios. Então, não era uma coisa isolada o que aconteceu com o Moritz. E na minha visão, não sei se vocês concordam, a última cena em que existe aquele homem mascarado, que existe o Moritz vagando, o Melchior vagando pelo cemitério e vendo o Moritz querendo dizer como que é a vida dele agora, parecendo até que é uma coisa bacana, é como se o próprio Melchior estivesse sendo seduzido pela ideia de suicídio na figura do Moritz, e aquele homem mascarado meio que surge para poder resgatá-lo, trazê-lo de volta à realidade, à vida mais concreta, para ele não entrar naquela espiral de autodestruição. Vocês perceberam essa cena dessa forma também? Eu também vi assim. Uhum. Entendi. Val? Também.
também. Ó, Patrícia, também. Tá. A Patrícia Martins, que não leu, deve estar horrorizada, né, Patrícia? Porque nosso tema, assim, suicídio, o outro que quer apanhar, se foi estupro ou não foi estupro, tá uma beleza. Tá bem interessante, vamos colocar assim. Mas olha, tem Tem passagens bonitas. shakespeariano aí, tem tudo. Tem passagens bonitas, porque tem um momento em que elas estão discutindo como elas queriam criar os filhos. Aí tem uma que fala que quer que os filhos sejam criados como as ervas do campo, que elas crescem muito vigorosas, apesar de não ter cuidado algum. Ao passo que as roseiras que são criadas naquele jardim todo contido, elas acabam morrendo logo, elas desabrocham e logo morrem, elas são muito frágeis. Mas isso é tudo falado de uma forma muito mais lírica e muito mais bonita. Então o texto também tem essas passagens, não é só crueldade. E também tem, gente, uma parte importante que eu acho que é uma referência ao Fausto do Goethe. Tem quando o Moritz e o Melchior estão no quarto ali, a mãe do Melchior visita os dois. Eles estão comentando o Fausto Goethe, eles estão comentando especialmente uma passagem mais de nível sexual mais alto dentro do Fausto, que é a Noite de Walpurgias. E depois, no finalzinho, nessa parte do Homem Mascarado, tem um trecho, deixa eu ver se eu marquei ele, em que o Homem Mascarado dá a entender que ele tem uma natureza de Mefistófeles, né, que seria o diabo dentro do Fausto. Só que tem uma subversão, porque esse Mefistófeles aqui, ele se apresenta como alguém que vai salvar o Melchior dessa tentação do suicídio, né? Então é quase como se ele fosse trazer para o Melchior um sentimento meio egoísta, mas é um egoísmo, né, com a própria vida, com a autopreservação, que vai garantir a vida. Porque, assim, a ideia do suicídio ali que está pairando o Melchior é porque ele se sente culpado em relação ao Moritz, se sente culpado em relação à Wendla. Então haveria uma ideia de justiça. Se ele se suicida, ele está expiando uma culpa. Mas esse Mefistófeles, que parece ser um Mefistófeles do bem, ele instila nele a ideia, olha, seja um pouco egoísta, pense um pouco na sua própria vida e se salve, não vai entrar nessa espiral de autodestruição. Então também acho que eu imagino, né, que existam vários textos, principalmente em alemão, que explorem essa relação com o Fausto e façam toda uma digressão a respeito, porque o livro parece fazer esse diálogo. Val? Nada. Não quer falar nada? Não. Mas essa história do Fausto parece que está permeando direto, né? Cada vez que eu leio alguma coisa, aparece o Fausto. Não, direto. Eu pus para ler esse ano, Fausto. Não sei Eu quero ler esse ano. Eu tô com vontade então, de ler. Perfeito. O meu já está até separado. Esse ano eu faço também. Tá um livro que eu preciso criar coragem para poder ler, viu, gente? Na verdade, tem dois. O do Thomas, 2 volumes, né? e o Fausto é uma peça de teatro, né, gente? Não, e eu quero muito ler, porque a primeira vez eu abandonei. Aqueles que mudam tudo. Então vamos ler o Fausto no próximo ciclo. Mas eu acho que a gente devia colocar, nossa, porque Sabe seria... que eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade? Deixa eu até pegar o Fausto aqui para dar uma olhada. Esse Olha, é aquela leitura de 4 meses, 5 meses? Não sei quantas páginas são. ele tem mais de 500, mas é peça então de teatro, são diálogos, né? É mais fácil, sim. Assim, mais fácil, vírgula, porque ele é cheio de referências, ele é um texto Não, mais denso, fácil, sim, né? não precisa... tem a questão da referência. A cada página separa 5 vezes, né? Olha, vamos deixar essa ideia pairando, depois, na hora que a gente for discutir as próximas leituras, as votações, quem sabe? Daqui 10 minutos a gente fala de novo. Daqui a 10 minutos, talvez menos, né? Talvez menos. O que mais vocês gostariam de pontuar da peça? Algum outro ponto? Eu queria falar uma coisa sobre o Melchior, que eu estava pensando aqui. Quando eles estão na casa dele, que aparece a mãe, vem trazer o chá e acaba conversando com os meninos, ela fala uma coisa que eu anotei. Ela falou assim: faça apenas coisas pelas quais você possa se responsabilizar. Gostaria apenas de alertar
que também o bom pode ser danoso quando não se tem maturidade suficiente para compreendê-lo. Aliás, essa personagem dela é ótima, né? Eu achei ela muito boa. E aí, eu estava pensando nisso pelo seguinte, eu vou voltando na questão de se foi uma relação consensual ou não. Você vê que ele não queria bater na menina, mas quando ela fica insistindo, ele bate. E o que ele teria que ter feito? Não, não é verdade? Aí é difícil de saber, né? Aí ele continua. E aí, nessa idade, né, pelo menos, né? Se fossem mais velhos, eu não diria nada, porque bater, ou que apanhar, ok, né? Mas com 14 anos, apesar de que, né, essa questão, né? Você é tão jovem, mas ao mesmo tempo não é, né? Pensando que no passado as coisas aconteciam muito antes, né? Em certas... Até profissionalmente, né? Você vê gente que morreu com 30 anos e fez coisa que você não vai fazer com 80 anos. Era totalmente diferente. A gente tende a pensar no passado como um passado mais pudico, mas na verdade, né, a vida sexual começava mais cedo, Algumas as pessoas com 14 já estavam casadas, com filhos, com né? filho, algumas coisas não, né? Então, não sei. Mas, enfim, ele fala que não, tá tudo assim, sabe? Tipo, não, nem pense nisso. E aí, depois espanca a menina, porque ele é violento. E depois, ela fala não, mas ele continua, né? Então, também tem esse lado, né? Esse garoto que era o garoto que ia dar certo na vida, bom, que era um estudante brilhante, que já sabia de tudo antes, né? Tinha uma relação boa com a mãe, né? Um diálogo, né? Ela não era uma mãe castradora, não tinha um diálogo, não sei o quê. Também tinha os seus instintos, né? Sim. E aí, eu acho que é essa questão que todo mundo está sujeito, né? Assim, dependendo do que vai acontecer, do cenário, as suas reações, né? O que você vai fazer, nem sempre porque você, nossa, teve uma boa educação e tudo mais, mas e o que se passava dentro dele, né? Eu achei um personagem bem complexo, exatamente. Você falando, na verdade, eu tinha percebido ele menos complexo do que eu vou sair agora do encontro pensando, viu? De fato. E ele era muito safo também, né? Quando ele vai para o reformatório, parece que ele consegue ali se articular naquele ambiente, fazer lá uns negócios, vender ele já está com planos, né? Já está com os planos comerciais ali no reformatório. Mais alguma consideração, gente? Eu gostaria Patrícia. só de perguntar, porque eu acabei não lendo a introdução, né? Que vocês deram a dica, que era... Eu queria saber se você acha que vale a pena agora ler. Vale, eu acho que vale a pena agora ler, principalmente agora. É porque, assim, para quem não sabe nada da peça, você vai ler aquela introdução, ela é muito pesada, assim, você vai desanimando, porque certas coisas que ele fala meio que pressupõem você já ter lido a peça para entender melhor. Então, assim, acho que dá uma desanimada. Mas agora, lendo agora, eu acho que ela se torna bem informativa, bem completa, densa, mas completa, e eu acho que, tendo lido a peça, está mais equipada para entender. Vocês acharam isso também? A introdução meio pesada demais? Eu não consegui ler a introdução ainda. Tá. Só consegui ler o texto. Não, eu li tudo, mas ela é chatinha naquele começo. Bem chatinha mesmo. Teve hora que eu parava, pensava, falava, acho que eu não vou ler essa peça, não. É isso, né? Assim, já é um texto que às vezes tem uma pequena barreira pelo desconhecimento, não é tão famoso hoje em dia. Então, eu daria essa dica. Mas é uma peça muito boa. Eu gostei muito da peça. Nossa, eu também achei. Gostei bastante. E até certo ponto ela tinha falado de Shakespeare, mas até dá para fazer um link com uma coisa ou outra de Shakespeare também. Porque é uma peça que tem também, em algum texto que eu li fala sobre isso, ele tem uma certa conexão com o romantismo. E o romantismo, por sua vez, principalmente na Alemanha, é muito marcado por Shakespeare. Sim. O romantismo na Alemanha, tipo assim, a tradução do Shakespeare para o alemão é um dos fatos inaugurais ali do romantismo na Alemanha. Então, eles sempre foram muito pautados por Shakespeare.
Tem um outro título do Frank Wedekind que sai pela mesma editora, que chama O Marquês de Caife, eu acho. Fiquei interessado também, depois eu vou procurar. E é isso, gente. Eu acho que a Patrícia que não leu, né? Se não ficou assustada demais, vai ter interesse em ler agora a peça. Não vale a pena, Patrícia. O Antônio, né, Antônio? Quem sabe reler agora, né? Depois de tantos anos. É uma peça. De reler. As representações que você viu foram no contexto mais de quando você estava cursando artes cênicas, ou você viu recentemente? É uma peça que tem sido bastante montada? Como foi isso? Não, eu vi há 30 anos. Ah, bastante tempo. Entendi. Talvez ela não esteja tão bem montada hoje em dia como ela era antigamente, não sei. Nessa época, há 30 anos. Porque eu confesso que eu ouvi pouco falar sobre ela, até ter essa referência que me levou a trazê-la para o clube. Eu acho que parece que é como se você falasse da sexualidade, a sexualidade abafada, proibida, hoje já não faz tanto sentido. Até, por exemplo, o Nelson Rodrigues, né? Hoje já não é tão montado. E eu acho que não é tão montado hoje. Há 30 anos era direto. Nelson Rodrigues era o tempo todo. Entendi. O Otto Maricarpo fala isso no texto que eu li, que o Frank Wedekind, já no começo do século, teve um momento em que ele ficou um pouco deixado de lado, porque os temas avançados que ele propunha tinham virado lugares comuns. Então, assim, as pessoas já tinham absorvido aquilo que antes era muito chocante. Só que as pessoas esqueceram que tinha a parte do lirismo, né? Tinha a parte que não era só da sátira, só do chocar a sociedade burguesa. E aí ele vem sendo retomado um pouco mais sob essa perspectiva, né, do lirismo, da coisa mais psicológica, né, em vez do mero fato chocante. Gente, mas é isso. Eu acho que deu para enriquecer bastante a leitura. Eu mesmo saio com visão diferente aqui de alguns personagens. E vamos falar agora sobre as nossas... Oi, alguém ia falar alguma coisa? Não, eu até tinha esquecido que a gente ia falar disso. Eu achei que a gente ia dar tchau. Não, mas eu tenho sorteio ainda. Ó, não me deixa esquecer do sorteio. A Denise sempre ganha os sorteios. Vamos ver se ela vai se manter como vencedora oficial. Mas então tá. Eu vou falando escolhas por escolhas com vocês, como que foi a votação. Primeiro a gente vai definir isso e depois a gente define a sequência de tudo. Né? Porque a depender do que a gente escolher, que são coisas mais densas e menos densas, aí a gente monta uma sequência mais convidativa. A primeira coisa, né, que eu coloquei seria um Shakespeare, que eu acho que é bem fundamental ter um Shakespeare, pelo menos no ciclo. Tem sido muito bem sucedido nas nossas leituras de Shakespeare, já lemos o Hamlet, o Macbeth e o Otelo. Aí eu coloquei A Tempestade de Rei Lear. Foi muito bom ter colocado A Tempestade de Rei Lear, porque se fosse eu me escolher sozinho, eu teria escolhido o que ninguém votou, assim, o que menos pessoas votaram. Então foi bom ter ouvido vocês primeiro. Porque entre vocês, né, aqui do grupo, o Rei Lear ganhou 57,1% contra 42,9%. E na votação do público em geral, o Rei Lear também ganhou, e ganhou até por uma margem maior, com 60%. Então eu acho que o Shakespeare da vez vai ser Rei Lear. Dos que estão aqui, quem já leu Rei Lear e não queria reler, como que tá? Nunca li. Nunca leu? Eu não li nenhuma das duas, eu tinha votado na Tempestade. Eu também. A Tempestade seria a minha escolha a princípio, mas eu tenho muito interesse em ler Rei Lear também. Sim, interessada. Então, é que eu te falei, né? Da lista, eu estou interessada em todos. Antônio? Eu tenho interesse, sim. Eu nunca li Rei Lear, mas não, eu já vi várias encenações já. Boa. E adaptações também, né?
Sim. Lembrando, gente, que a gente lendo Rei Lear, um bom contraponto aí, dizem que aquela série Succession, né, da HBO, muita gente fala bem, é meio inspirada em Rei Lear, lógico, outra roupagem, mas tem um clima de Rei Lear, então é uma desculpa também para assistir a série. Ai, você sabe que eu comecei a assistir? Ah, Recentemente, eu não sabia. porque é uma questão de sucessória, né? De um pai meio opressor e sucessão, então vai ter e filhos Aí eu disputando falei- o interesse do pai. Então, falei, eu vou desistir desse seriado, aí, esses ricos aí que ficam oprimindo os outros. É. Eles são bem ricos, parece. Eu assisti o primeiro episódio só. Ricos e malvados. Patrícia Torigó, e você já leu Rei Lear? Não, eu não li também nenhuma das duas, também tive dificuldade em escolher, mas eu acho que a vantagem, às vezes, do clube é justamente a gente ler algo que a gente não está imaginando. Como essa última peça, por exemplo, esse nome me era conhecido, mas eu não fazia ideia do que era. Né? Eu também, então, a primeira vez que eu ouvi esse nome, eu não tinha mesmo ouvido mais concretamente falar da peça, mas também parecia um nome já ouvido em algum momento, assim, né, vago. Sim. Patrícia Martins, você já leu Rei Lear? Já, faz um tempinho já. Tá. Eu li várias obras já de Shakespeare. Na Entendi. verdade, é a minha paixão. Você chegou a votar nessa enquete? Votei. Mas votou na Tempestade? Não votei na Tempestade. Votou no Rei Lear? Acho que votei no Rei Lear, porque a Tempestade, eu acho que eu já li 2 vezes. O Rei Lear, eu acho que eu só li uma vez. Ótimo. Eu gosto de tempos em tempos fazer releituras. Então, você tem interesse na releitura? Tem. Perfeito. Rei Lear. A nossa segunda pergunta foi uma disputa do Ariano Suassuna, né? Porque vocês já tinham manifestado um grande interesse em ler o Ariano Suassuna, e de fato, aqui nós tivemos uma convergência da escolha de vocês e da escolha do público mais amplo. Quem ganhou foi O Santo e a Porca, com 57,1% dos votos entre vocês e 52% entre o público geral. E aí o segundo lugar teve diferença entre um e outro. Tudo bem, então, em lermos O Santo e a Porca? O Santo e a Porca é o outro livro que dá origem ao Alto da Compadecida 1, né? Sim, tá que é a história, né, lá da... que é a Denise Fraga, né? Lá. E aí eu falei, essa primeira é essa. Então, O Santo e a Porca. Tá. A nossa segunda escolha foi de uma novela. Aí teve algumas diferenças. Entre vocês, quem ganhou com 57,1% dos votos foi A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Só que, assim, os outros candidatos, cada um também teve seu voto. Todos foram votados. Mas a peça do Jorge Amado realmente ganhou, né? A novela, aliás. E no público geral, houve uma diferença. No público geral, quem ganhou foi A Metamorfose, do Kafka, e A Morte de Quincas Berro d'Água ficou empatado em segundo lugar, junto com O Papel de Parede Amarelo, e por último ficou a novela do Gabriel Garcia Marques, Ninguém Escreve ao Coronel. E aí, lemos o Jorge Amado mesmo, lemos A Metamorfose, falem sobre. Metamorfose eu já não aguento mais ler. Eu também não, eu já li. Isso que eu queria sentir de vocês. 4 vezes em vários cursos diferentes, assim, perfeito, dá para muita releitura ainda. É linda, mas eu já li há muito pouco tempo. Nosso pessoal tem quase todo clube de leitura, a Metamorfose está lá, então. Exatamente. É maravilhoso. Para quem não leu, talvez seja isso. Sim. A pessoa, era a minha oportunidade de ler, entendeu? Sim. Mas quem já participa de vários, eu participo de vários clubes de leitura, ou já está em... você já leu isso em vários lugares, já conversou. Agora, esse do Jorge Amado, eu fiquei... Puxa, e é muito bom. Essa novela eu já li. Eu não li. Mas eu não cheguei a fazer vídeo para o canal, né? Então vai ser bom que agora eu produzo o vídeo. Mas eu gostei bastante, é bem legal, bem legal. Então, acho que Jorge Amado, né? Ok, eu queria sentir de vocês isso, essa reação. Não, Metamorfose de jeito nenhum.
Ou alguém aqui vota pela Metamorfose? Não, eu li recentemente, inclusive. Acho que é passado. Boa, boa. Então, vou colocar aqui o Jorge Amado. Uma novela. É curtinha, é fácil de ler, é legal e também dá boa discussão. A outra foi uma disputa entre peças de teatro mais modernas. Entre vocês, quem ganhou... Nossa, teve um empate. Agora que eu vi, não estava empatado. Acho que quem votou por último provocou esse empate. Quem não ganhou, quem ficou em último lugar foi o Henrique Ibsen com Um Inimigo do Povo. É o que teve menos votos entre vocês. Mas ficou empatado, ficaram empatadas as peças Um Bonde Chamado Desejo e Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Agora vamos ver na escolha do público mais amplo. Na escolha do público mais amplo, também teve um empate no segundo lugar, mas o primeiro foi o Henrique Ibsen na escolha do público geral, e as outras duas que ficaram empatadas em segundo lugar. Então, assim, acho que não vou trazer o Henrique Ibsen se vocês não quiseram ter, né? Ficou em último lugar entre vocês. Mas entre Um Bonde Chamado Desejo e Quem Tem Medo de Virginia Woolf, qual vocês escolhem? Agora vão ter que decidir. Está empatado de todas as formas. Ai, a gente pode jogar para o coroa? Eu amo Virginia. Quem tem medo de Virginia Woolf, mas assim, quem tem medo de Virginia Woolf não tem a ver com a Virginia Woolf. É isso que eu ia dizer. Esse título é enganoso. É enganoso. É um filme, eu assisti ao filme, eu detestei o filme, mas depois eu comecei a ler sobre o filme é adorado e tem um monte de motivo para ser adorado, então assim, eu fiquei curioso em revisitar. É aquele tipo de filme que você tem reações muito extremas a ele, e ele é baseado nessa peça. É uma coisa bem densa, bem psicológica, de um casal tóxico. É super tóxico, eles gritam o tempo todo. É um filme com a Elizabeth Taylor, ela acho que ganhou o Oscar por esse filme. É bem bom, tá no Max ou no Prime. O outro é qual? O outro é Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams. Tem filme também, né? O Bonde Chamado Desejo, com Marlon Brando. É com Marlon Brando e a Vivian Leigh. É da mesma época, são filmes assim, mais ou menos daquela era assim, meio dourada de Hollywood, aquelas grandes estrelas, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Marilyn Monroe. Sim. Então, qual vocês escolhem? As duas peças têm disponíveis, assim, tão fáceis de encontrar, não tão difíceis, não. Bom, eu vou falar que eu votei, eu queria Um Bonde Chamado Desejo. Tá. Eu também. Então vamos. Não, quem mais? Antônio? Eu acho que fui eu que empatei, porque eu votei na Eduardo Albi. No Albi? Mais alguém tem interesse no Albi? Não? Um trem e um bonde, né? Ou são coisas diferentes? Não, um bonde, eu acho que é um bonde. Não, sei lá, às vezes alguém já traduziu como trem em algum momento. Então... O trem é de Luiz Alberto de Abreu, tem outra coisa, o trem de outro. Olha, então assim, como a gente teve que desempatar e dos presentes a maioria foi pelo bonde, a gente vai pelo bonde. Mas, Antônio, eu acho que em breve eu quero comprar e comentar no canal Quem Tem Medo de Virginia Woolf, porque eu fiquei muito intrigado. É um filme que me causou reações extremas, e aí eu fiquei curioso pela peça. Eu nem sabia que tinha peça disponível, sai pela Grua. E é um filme que me causou reação extrema, assim como O Morro dos Ventos Uivantes me causou reação extrema quando eu li. É aquele tipo de violência que te dá raiva, você quer brigar com os personagens. Lucas, é o livro que eu mais amo da vida, eu tenho 5 edições diferentes. Não, é um que eu preciso revisitar, porque eu sinto que merece essa releitura com outro olhar. Então tá, Um Bonde Chamado Desejo. Agora, a outra disputa foi interessante essa. Foi entre Bodas de Sangue, do Federico Garcia Lorca, Entre Quatro Paredes, do Sartre, seis personagens à procura do autor, do Pirandello, Assim É, Se Lhe Parece, do Pirandello, e Salomé, do Oscar Wilde. Entre vocês, quem ganhou... Nossa, foi uma virada isso aqui. Não estava assim o resultado. Quem ganhou foi o Sartre, Entre Quatro Paredes.
Eu queria todos, né? Essa lista aí tá maravilhosa, né? E em segundo lugar ficou Concordo. Salomé. Ficou Salomé do Oscar Wilde. É que o Salomé, por muito tempo, ele esteve ganhando. Maravilhoso. Salomé eu li, nossa, E maravilhoso. entre você e para o público mais geral, quem ganhou foi Salomé, e quem ficou em segundo lugar foi A Bodas de Sangue, do Federico Garcia Lorca. Então, quanto a Salomé e quanto a Entre Quatro Paredes? Quem já leu Entre Quatro Paredes? Ou ninguém Salomé leu? não é pequenininho, eu lembro que é muito pequeno, Salomé. É pequenininho. Dá para colocar 2 aí. Pequenininho. 2, tem Sim, certeza? eu já falei Salomé, gente, é muito gostoso, é rapidíssimo. Quantas páginas tem? Aí ela fala, Salomé é pequenininha, aí a outra, sei lá, 500 páginas, tô brincando. Ai, gente, eu amo demais. Não sei, gente, agora eu tô... Não sei. Vai. Ninguém leu Entre Quatro Paredes? Não li nada. 4, eu acho que eu já li também, só estou pegando aqui. Mas Antônio? Delicioso. Eu acho que eu já li, mas eu nunca analisei essa peça. Tá. Salomé, 80 páginas. É uma sentada. Qual que é o outro? Entre Quatro Paredes. 4 paredes. Ângela Greck, você já leu? Sartre, tem Sartre. Você já leu Entre Quatro Paredes? Não, eu não li nada do Sartre ainda. Tá. Eu acredito que a peça do Sartre deve permitir muita discussão, deve ser muito rica para um debate, né? Eu tenho ela, mas eu não li. Eu já li muita coisa de Sartre. Não, Sartre, gente, é demais. Né? Tá, olha, pela votação, então, como ela ganhou, e ela também foi bem votada do público geral. Não, mentira, no público geral ela não foi bem votada, não, ela ficou quase em último. E Salomé? Alguém já leu Salomé? Eu já li. Você já leu? O povo tem medo de Sartre, né? Assim, você fala assim, porque lembra filosofia o pessoal associa com leitura difícil, não tem, pelo menos acho que não tem nada. Quer ler Salomé, então? Eu ainda prefiro o Sartre. O Sartre. Não sei, gente. Eu prefiro Sartre, mas assim, eu tô... Então vamos ler, gente. Pronto. Vamos ler o Sartre, então, vai. Acho que a discussão vai ser bem rica. É um escritor importante, essa peça é bem importante, eu acho que vai ser bem rico, assim, para nossa formação, se a gente ainda não leu. Beleza. Entre Quatro Paredes, tá. Ok. A próxima é legal também, o resultado. Nós temos as peças mais antigas, né? Temos o Racine, o Sêneca e o Sófocles. Nossa. Lembrando que o Sêneca é importante, não só por ser importante, mas ele é também uma grande inspiração para o Shakespeare. Então, nessa parte dos estudos de Shakespeare, sempre citam o Sêneca e a inspiração do Sêneca. Entre vocês, quem ganhou foi o Sêneca. O Sêneca ganhou e, em segundo lugar, ficou o Racine. Só que entre o público mais geral, quem ganhou foi o Sófocles. E o Sêneca ficou em segundo lugar. Vamos de Sêneca? Qual que é o Sêneca mesmo? Qual deles? O Sêneca, o Sófocles era a peça Electra. Tá. E o Sêneca é um livro da Martins Fontes, curto também, mas que tem 3 peças. Aí seriam meio que as 3 peças. A Loucura de Hércules, As Troianas e As Fenícias. Esse que eu falei, esse que eu coloquei, gostei muito. Vai ser a nossa primeira leitura de uma peça latina. A gente ainda não leu nada de Roma. Que legal. Nossa, gostoso. Mas esse do Hércules é mais pesado, né? É o quê? É pesado esse do Hércules. Por que pesado? Pelo que eu já ouvi, eu acho que é uma peça pesada. Violenta, sim? Acho que sim. Mas violência mas depois de O Despertar da Primavera, né? Depois a violência faz parte do ser humano. Isso aí. Mas acho que não me importa. Qualquer uma que vocês escolherem, para mim tá bom. Tá, então eu acho que como o Sêneca ganhou e também teve apoio bastante do público em geral, vai ser uma leitura interessante. Acho que o Sêneca também tem, né, um desdobramento na filosofia, muita gente hoje em dia lê essa história do estoicismo, acho que vai ser uma referência interessante. Sêneca. Agora entra a parte dos contos. A gente vai decidir os contos, assim,
Mas depois, no final, a hora que tiver decidido, a gente coloca o Fausto de novo na jogada e pensa a respeito. Vamos por partes. Eu confesso que eu fiquei tentado com essa história do Fausto no Não clube. ficou tentada, a gente vai fazer. É. Leitura com Ju. Oi? É uma leitura paralela. Vamos lá. A primeira disputa de contos foi entre os últimos contos do Chekhov, que é aquelas contos que saem pela Todavia, a Dorothy Parker, Big Loura e outras histórias de Nova York, e o Manual da Faxineira da Lúcia Berlim. Para mim, o russo sempre vai estar em primeiro lugar. A Lúcia, houve um empate entre vocês. Os contos do Chekhov empataram com a Lúcia Berlim. E no público, em geral, quem ganhou foram os contos do Chekhov, mas a Lúcia Berlim ficou em segundo lugar. Alguém já leu algum desses livros? Não. Não, mas eu tenho o manual da faxineira aqui em casa. Oi? Eu tenho o manual da faxineira aqui em casa. Tá. Vocês acham? Tá. Eu estou com um livro de 400, 300 páginas do Chekhov, todos os contos dele. Eu só não coloquei Apaixonada. porque a gente já tinha lido, né? O Chekhov? A gente Foi já- só por isso, assim. Eu não Entendi. botei Mas nele. para mim tá ótimo, qualquer um tá perfeito. Eu acho que o manual, agora vamos pensar, né? Porque o Manual da Faxineira também é uma escritora mulher, já é tão difícil encontrar dramaturgas, né? Uhum. Que acaba ficando sempre só homem, e talvez o Manual da Faxineira entre como uma possibilidade da gente ter uma escritora, né, nesse ciclo. E dizem que é muito bom, né? E dizem que todo mundo fala que é muito bom. Eu disse que é Tanto é que ficou empatado aqui, e no público em geral também teve muitos votos. Vamos embora. Então, Manual da Faxineira. Uhum. Gente, eu vou sair daqui dessa live e já vou ter que fazer uma mega compra na Amazon, porque a maioria desses livros eu não tenho. Depois você manda todos os links. Você não pra sabe, eu pontuar, tô pra comprar, checando né? tudo aqui, o que que eu tenho, o que que eu não Pode. Nossa, eu acho que assim, eu tenho o do Jorge Amado que eu tenho por enquanto. O resto tá O tudo. próximo também vai dar. Nossa, queria todo. Ó, o próximo, quem ganhou. Queria todo. Ah, não, esse aqui, a depender da escolha, eu tenho também. Foi até a Dina que me deu de presente. Ah. Temos o Hermann Hesse versus o Salinger versus o Stefan Zweig versus o Gogol. Todos. Difícil Quem aí ganhou? também, hein? Todos. Quem Eu ganhou? sou certas vai. Quem vocês acham que ganhou? Eu acho que é o Hermans. O Não sei. É que o Stefan Zweig Não, quem ganhou entre Oh. vocês foi o Salinger. Salinger. foi o Salinger. O Salinger ganhou e o Hermann Hesse ficou em segundo e os outros dois ficaram empatados em terceiro. E no público geral, quem ganhou foi o Stefan Zweig. Então, foi por isso E que eu quem achei. ficou em segundo foi o Salinger. O Salinger ficou em segundo. Gente, mas quem não leu ainda, lê esse capote, gente. Ah, é legal. Deus, gente, é muito bom. Ah, é Muito bom. É. É melhor que o nariz. Eu já li. Seria uma releitura, mas eu adoraria fazer uma releitura porque eu acho que eu legal. adquiri mais bagagem sobre esse tipo de literatura depois que eu li. O Bogo é maravilhoso, né? É. Nossa. Eu já Mas Salinger, alguém já leu Salinger? 9 histórias? li. Esse eu não E eu tenho esse livro. Eu já li Salinger, mas eu não li. Tá. Ele tá aqui já ganhando poeira. Eu falei, eu votei justamente no Salinger para poder desempoeirar a minha daqui. E o Novelas Insólitas do Stefan Zweig, vocês já leram? Eu não li, mas eu tenho. Eu acho que deve ser. Tudo que esse cara escreve é É maravilhoso. maravilhoso, é verdade. Eu também é um dos meus escritores preferidos também. Sim, sim. Mas... E aí? O que é que a gente faz? Eu acho que... Ó, vou pessoa Patrícia Martins. Stefan Zweig ou Salinger? gente, Calma aí, eu tô com a aí minha isso é amiguinha. feio de Quem que é minha fazer. amiguinha que já tem um livro aí? Eu vou ajudar ela. Salinger. Ângela. O do Salinger eu tenho. Então eu vou ajudar ela, vai. Vamos lá, Salinger. gente. Tá, Salinger, um voto. Denise. Salinger. Mas olha, não estou traindo Stefan Zweig. Fique bem claro, por favor. Ângela. Vamos de Salinger. Tá. Patrícia Torigoui. Aí, vamos Salinger também. tirar um livro lá, né, Ângela? Valdirene. Pode ser, não tem problema.
Antônio? Pode ser também. Tá bom. O Salinger, gente, é um livro que a gente vai ter um grande apoio já existente. Esse livro, 9 Histórias, o tradutor, que é o Caetano Galindo, tem uma série de aulas dele sobre cada um dos contos no Ai, que YouTube, legal. de 1 hora cada. Então, assim, é um livro que às vezes eu até pensava, mas será que vale a pena trazer para o clube? Porque já tem, né, todo esse comentário no YouTube pelo Caetano Galindo, mas, enfim, acho válido também. Sim. A Dina fala muito bem dele. E eu não conheço o Salinger, vai ser muitas vezes pode até ter, né, Lucas? Mas a gente não para fazer isso. Então, assim, tanto que o YouTube tem milhões de coisas boas, mas a gente não para ver isso. Então, de repente, agora a gente parando, a gente consegue acompanhar. E vamos, assim, nos engajar, né, no comentário lá no grupo, quando for ler esse livro, porque, assim, eu vou colocar o meu áudio lá, mas eu não vou rivalizar com o Caetano Galindo. Então, acho que vai enriquecer mais quando houver a efetiva participação de vocês, principalmente nessa leitura. A nossa última disputa foi entre o João Baldo Ribeiro, a Lígia Fagundes Telles e o Carlos Drummond de Andrade. Entre vocês, houve um voto bem maciço no Noites Leblonianas, do João Baldo Ribeiro. Já no público mais geral, houve um voto bem maciço mesmo, na Lígia Fagundes Telles. Antes do Baile Verde. Eu já li, prefiro o outro. Eu também. Né? E o Baldo maravilhoso. Quem nunca leu, leia, maravilhoso também. E é curtinho esse livro dele. Então, o Baldo, acho que eu nunca li nada dele. Eu também, precisaria. Eu já li antes do Baile Verde. Seria ótimo reler também, eu nunca nem produzi vídeo para o canal, mas, de fato, é mais inédito o livro do João Baldo, né? Tem falta com ele. Ele ótimo. Então, aqui, Noites Leblonianas. Tá. Então, assim, a minha ideia original, o que era? Seguir naquele esquema. Levar principalmente as peças de teatro e a novela que a gente escolheu para a leitura do mês, 6 meses, e os livros de contos para ir comentando nos áudios lá no grupo do Telegram. Acho que foram 3 escolhas, então seria mais ou menos uma para cada 2 meses, que são livros um pouco mais extensos. Se vocês quisessem ler mesmo o Fausto do Goethe, a gente precisaria fazer algum sacrifício. Tranquilo. Em algum sentido. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Eu acho que, assim, produzir um conteúdo semanal sobre o Fausto do Goethe, eu também estaria lendo pela primeira vez com vocês. Não sei se funcionaria. Assim, eu não sei se eu teria também, né? Ficaria mais difícil para mim. Acho que é uma coisa mais de ler e depois estudar e comentar de uma vez. Então, o que vocês acham, talvez, da gente sacrificar no último mês do ciclo, sacrificar tanto a peça de teatro quanto o livro de contos, assim, dar uma ajustada, não ter livro de contos específico, e a gente meio que deixa o Fausto do Goethe para ser a última leitura do ciclo, mas eu tento montar um cronograma de leitura, alguma coisa assim, para quem quiser ir fazendo aos poucos, ir fazendo. O que vocês acham? Tipo, já vai ficar anunciado, nós vamos em agosto, porque daí vai ser em agosto, ler o Fausto do Goethe e comentar aqui. E aí eu estruturo alguma coisa para em agosto, no correr do mês, a gente pode até ir fazendo comentários parciais, alguma coisa assim, né? E que culminam no debate, mas fica meio que um mês focado e o último mês no Fausto. O que vocês acham? Eu gosto da ideia. A gente leria quando? Em agosto, porque seria o último mês do ciclo. Ou muda, né? Aí a gente vai ter um debate, né? Vai ser igual esse, igual. Em vez de ter uma peça. Vai sacrificar qual? Que eu não entendi. A gente vai ter alguma das peças, a gente vai escolher qual que vai sacrificar agora. Hoje de ação.
E aí sacrificar. Mas aí, você acha que se a gente tiver dificuldade, já estou pensando assim, a gente tem condição de fazer mais de 2 encontros? Pode ser. Pode ser porque a gente pode fazer assim. Como aí nesse mês do Falta eu não vou colocar nada para ser comentado lá nos áudios do Telegram, para ficar mais focado, porque vai ser uma coisa mais densa. E aí, então a gente pode fazer 2 encontros, fazer um encontro parcial no meio do mês para comentar essa parte tipo, mais introdutória e tal, as dificuldades iniciais, e depois um encontro conclusivo. Eu gostaria. Eu também. Tá. Então, olhando aqui nos resultados, teve de peça de teatro e novela, que seria o que as leituras do mês, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem 3 livros de conto. Os livros de conto, eu já estou olhando aqui, eu acho que não vai precisar sacrificar nenhum. Por quê? Porque o Salinger divide em 2 meses, o Manual da Faxineira divide em 2 meses, só que o Noites Leblonianas, que é mais curtinho, dá para fazer em 1 mês. Então já fica sobrando 1 mês mesmo, que é o mês do Fausto. Agora, a peça que a gente teria que sacrificar, a gente ficou assim com o resultado. A gente ficou com uma novela, que é a do Jorge Amado, a gente ficou com o Rei Lear, a gente ficou com o Santo e a Porca, a gente ficou com Um Bonde Chamado Desejo, Entre Quatro Paredes e as peças do Sêneca. Falando assim, qual que é Patrícia Martins, qual que é o primeiro sacrifício que vem à sua cabeça? Não vou sacrificar nada, não pede. Fale algum aí. Ai, Deus do céu. Shakespeare nunca. Shakespeare talvez eu não deixasse. Nunca Shakespeare na minha vida. Ai, é que assim, eu sacrificaria o Sêneca porque eu já tenho um grupo só sobre literatura grega e romana. Tá. Então, assim, mas aí é muito específico meu. Ai, que chique esse grupo de literatura grega e romana, achei chique. Só sobre isso. Mas, assim, eu fico com dó, porque eu acho que tem que fazer. Tá, mas eu vou colocar. E votem sem pensar no voto dos outros, o que vocês realmente desejam. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo não pensar nas pessoas. Não, mas você já computou Sêneca. Você falou aí espontaneamente Sêneca, eu vou pôr Sêneca aqui. Denise. Quem que tem 4 peças? Tem alguém que tem mais de uma peça aí, não tem? Não. Porque ficou Rei Lear, o Santo e a Porca, A Morte é a Morte de Quincas Berro d'Água, Um Bonde Chamado Desejo, Entre Quatro Paredes e Sêneca. O Sêneca é mais de uma peça. Então, eu tiro o Sêneca. Tadinho do Sêneca. Eu tô com dó dele também. Vai pro sacrifício. Ângela. Júlia é férias, a gente pode colocar 2 nas férias. Muito. Não, eu não vou entrar nessas. Não, Júlio, eu vou estar estudando para entrar no mestrado. É melhor eu não inventar muita moda. Inventa, não. Bom, dentro das opções, Um Bonde Chamado Desejo, já quero ler há muito tempo. Shakespeare é Shakespeare, então, né? De apresentações. O Santo e a Porca, eu também não li. Eu estou com a minha leitura mais do que atrasada. Eu estou aqui entre o Sêneca e o Jorge Amado. Né? Pensando que o Sêneca são 3 peças em um livro, né? E do Jorge Amado é uma, pela praticidade, aí o Sêneca vai ser o que vai para a forca, né? Tá, porque por conta da quantidade de peças, né? Não que rápido. Entendi. Patrícia Torigoi. Usei o mesmo raciocínio. Tá bom, tadinho. O Sêneca já perdeu. Valdirene, só para computar, né? Porque o Sêneca, pode tirar o Sêneca. Antônio. Eu votaria no bonde. No bonde? Tá bom, vou colocar Sêneca e o bonde. Mas acho que o bonde vai acabar prevalecendo. Eu tenho vontade de ler o bonde, assim, acho que a gente ainda não leu aqui no clube, a gente também não leu o latino, né, que seria o Sêneca, e não leu, que eu lembro, algum norte-americano. Então o bonde vai entrar. Acho que a gente não leu norte-americano, né? Dramaturgo, assim, norte-americano, não. Desde que eu tô aqui, não.
Tem aquele Arthur Miller também. também, que foi o marido da Marilyn Monroe, mas não tem peça dele em português fácil. Tem o Eugene O'Neill. O Eugene O'Neill é norte-americano, né? Eu acho, pelo menos. Mas, enfim, é o Bonde Chamado Desejo. Tá, então definimos dessa forma. E a peça? Vocês gostariam de um mês que vem já, né? A gente já está falando de uma coisa bem concreta. Ler o quê? O que vocês gostariam de estrear? Na parte da peça e das novelas, né? Ficou, então, Jorge Amado, Shakespeare, Ariano Suassuna, Um Bonde Chamado Desejo e Entre Quatro Paredes. Eu sempre vou falar Shakespeare, gente. Começar com Shakespeare, Denise. Indiferente. Não sou capaz de opinar. Tá igual a Glória Sou Pires. eu e a Glória Pires. Patrícia Torigoui. Pode ser o Shakespeare também. Antônio. Shakespeare. Shakespeare, olha, vocês estão animados. Eu, a princípio, não colocaria o Shakespeare em primeiro, mas fico animado de ler, sim. Valdirene. Começo de ano, né? Ângela. Então vamos já começar com o pé na porta, vamos com Shakespeare já. Ah, ótimo. Então tá, Shakespeare primeiro. Tá, em segundo. Vocês estão com vontade, assim. Aí acho que independe. O Ariano. O Ariano, né? Eu Legal, também Ariano. pensei, porque o Ariano foi um que teve manifestação anterior de que queriam ele, né? Eu acho que, considerando que o filme ainda está meio fresco, o segundo filme, eu acho que vai ser legal o Ariano. Segundo. Depois, aí eu vou propor para você. Aí eu ia falar Jorge Amado, mas não, aí já vai ter tido um brasileiro. Vamos colocar, Um Bonde Chamado Desejo ou Entre Quatro Paredes? Põe o bonde. Pra gente não ficar muito, né? Isso. Tá, um bonde. Vamos para o terceiro. Aí. Vamos deixar quarto Entre Quatro Paredes e o quinto ser o Jorge Amado, porque depois do Jorge Amado vai vir o Fausto, já vai ser pesado. Então, acho que enfileirar Sartre com Fausto pode ficar pesado demais. Então, tá, ficou assim: Shakespeare, Ariano Suassuna, O Bonde Chamado Desejo, Entre Quatro Paredes e Jorge Amado. Agora, os contos. A gente começa pelo Noites Leblonianas, pelo Salinger ou pelo Manual da Faxineira? Lembrando que, a não ser o Noites Leblonianas, os outros a gente vai ter 2 meses, né? Vamos começar com o Manual da Faxineira, que acho que ele é o mais parrudinho, né? Ele é o maior, eu acho que o Salinger é menorzinho. São 9 histórias, né? O Manual da Faxineira são várias. Então, manda ver. Então, então vamos fazer assim, Manual da Faxineira, aí a gente vem com Noites Leblonianas para fazer o intervalo só de 1 mês, depois volta com mais um de 2 meses, que é o do Salinger. Perfeito. Então, tá. Primeiro, Noites Leblonianas terceiro, e Salinger... Não, Noites Leblonianas é o segundo. Salinger é o terceiro. Ótimo. Então, gente, essa semana eu vou organizar tudo isso, contar contos, fazer, né, certinho quanto que isso vai levar, o cronograma, depois eu compartilho com vocês. A questão dos links, eu tenho que esclarecer o seguinte: eu colocava antes, quando eu fazia aquelas postagens, né, no mural, eu colocava os links da Amazon para quem quisesse comprar, ou colocava lá no grupo do Telegram. Só que a Amazon, ela tem uma política, que depois eles esclareceram melhor, que nessas mensagens que não são completamente públicas, porque o grupo lá é privado, eu não posso compartilhar link, porque pode dar um mega problema, assim, eles acham que tem que ser só compartilhamentos públicos. Então eu peço para vocês, caso alguém vá comprar por esses dias e que eu ainda não tiver disponibilizado o link num vídeo, por exemplo, de forma pública, basta utilizar qualquer um dos links do canal aleatórios que vai funcionar, tá? Eu só não vou mandar específico nos grupos por conta disso, dessa restrição que a Amazon tem imposto.
outras notícias, né? Hoje à noite eu vou postar para vocês eu já gravei o vídeo do Despertar da Primavera. Estou assim me sentindo espiritualmente desenvolvido depois de não atrasar, né? Para a gente já começar o ciclo novo sem pendências e, né? Mais ainda, eu vou publicar já hoje também os 3 últimos áudios que eu já gravei também, já editei, da Alice Munro, né? Que a gente ainda está na leitura da Alice Munro. Quem estiver lendo, puder comentar depois, eu sei que vai ser meio um overposting agora, mas se puderem ir comentando, é legal para a gente concluir essa leitura. Para mim foi ótimo, eu adorei ler a Alice Munro, é um livro 5 estrelas para mim. Outra coisa, eu publiquei recentemente, não sei se vocês viram o vídeo da Poética do Aristóteles e o vídeo do Hiroshima, Meu Amor. Aquele vídeo da Poética do Aristóteles ficou bem legal, eu acho, para a gente entender melhor essas peças, de um modo geral. Acho que ficou interessante, assim, mesmo para quem não leu o livro, né? Porque, enfim, não necessariamente precisa ler o livro, ali já tem um pouco do conhecimento que ele transmite. Foi o primeiro livro que eu li com vocês, assim, no grupo de A vocês. Poética, né? Eu não conseguia, acabou não tendo encontro. Nem entrou ninguém, né, que você falou. Mas o vídeo eu demorei um pouquinho, mas ficou legal, assim, nossa, pro meu conhecimento também, eu acho que foi legal, fazer um vídeo bem cuidado, bem preparado, para fixar vários conceitos, é bem interessante, né? O Aristóteles é bem atual, acho que aqueles conceitos da poética você consegue aplicar tudo, até hoje em dia, né? Nos filmes, novelas, séries, tudo. Como que funciona, só para me entender, essa questão? Estou vendo aqui, vocês estão numa leitura conjunta desse Alice Munro. Isso que eu queria falar, eu estava quase esquecendo. Eu não entendi ainda como funciona. Essas leituras de contos, não tem assim, a gente não discute mais no encontro. A gente até discutia antes, mas ficava meio tumultuado e tal. Sim. Então, o que eu preferi fazer? Eu mando um áudio semanal, né? Pelo menos a estrutura a princípio é semanal, às vezes eu dou umas atrasadas, mas a divisão é semanal. Entendi. Eu divulgo um áudio comentando conto por conto, é sempre assim, conto por conto. E aí, eu divulgo esse áudio. Lá sempre no mural do Apoia-se tem tudo, você vai encontrar lá o áudio. Eu também coloco no grupo do Telegram o áudio. Estou vendo aqui. E é isso que é a notícia principal. Existe um aplicativo do Apoia-se que, se você baixa ele, você tem acesso a todos esses áudios de uma forma muito mais estruturada. Então, é muito mais fácil acessar e ouvir. Então, eu indico para vocês baixarem esse aplicativo e ouvirem os áudios da Alice Munro. Tem também toda a série de áudios do livro do Otto Lara Rezende, Boca do Inferno. Tem toda a série de áudios da biografia do Nelson Rodrigues. Então, se vocês forem procurar, vocês vão achar isso no grupo e lá no mural, mas vai ter que ficar rolando página. Entendi. Agora, lá nesse aplicativo, isso fica estruturado dentro de uma coleção, que eles falam. Fica na sequência certinha, sem interrupções. Então, isso acontece de uma forma semanal, igual eu vou estruturar aqui o Manual da Faxineira. A gente vai começar a ler, provavelmente, já sem ser essa semana, na outra. Então, semanalmente, geralmente às quintas-feiras, eu vou postar um vídeo, um áudio, comentando contos. Provavelmente no Manual da Faxineira vai ser mais de um conto por vez, porque eu acho que ele tem uma quantidade razoável. Mas do Alice Munro estão sendo um áudio por conto. Então esses que a gente escolheu de contos, ele funciona dessa forma. Isso, funciona para ser ouvido o áudio e depois, se for o caso, discutido no grupo do Telegram. Daí o grupo do Telegram seria destinado a essa discussão. Legal. Mas, assim, seria bom se vocês conseguissem ler juntos, assim, para realmente a gente discutir isso no grupo do Telegram e enriquecer a leitura com essa discussão. Às vezes tem alguns casos que acaba sendo mais o áudio e não rola tanta discussão. Mas vocês se envolvendo, dando certo de lerem também, eu acho que pode ser uma forma bem rica da gente comentando e interagindo também mais de uma vez por mês, assim. Mas fica a dica, nesse app do Apoia-se, esses áudios ficam com mais fácil acesso, né? A Denise baixou, né, Denise? Você falou que é mais fácil também. Eu achei, porque vai na sequência, inclusive. Se você já tiver lido, sei lá, 5 contos, ele já vai direto, né? É mais fácil que ficar procurando lá, né? Eu tenho dificuldade.
de ficar nesses grupos, porque você tem que ficar procurando o que você quer ver, né? Mas outra dica, naquele grupo do Telegram tem como você pesquisar por palavra. Não, sim, eu sei. Não é assim, mas assim, às vezes quem ainda não experimentou essa ferramenta, até mesmo temas antigos, às vezes você consegue achar por ali, né, pesquisando por palavra. Eu sempre procuro descrever as coisas ali de uma forma que se torne pesquisável depois, né? Mais fácil. Mas para os contos eu acho melhor você usar o aplicativo. Eu acho fácil. Eu preciso até correr com essa leitura, estou um pouco atrasada, tá? Eu vou... não, mas são muito bons. Nossa, a Alice Munro é muito genial. Ela tem uns insights. Você fala assim, uau, como que ela pode ter essa percepção tão fina da psicologia das pessoas, dos relacionamentos. E tem as contradições, né? Porque na vida prática dela parece que ela teve uns episódios bem complicados e tal. Mas, enfim, né? Faz parte, né? Acho que isso não diminui a literatura dela. Gente, eu vou agora fazer o sorteio do livro. Eu vou fazer aqui no sorteador do celular. Vou fazer aqui. Nossa, ele não aparece aqui para você. Confiem em mim aqui, que vai ser honesta a coisa, porque eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Eu vou atribuir a vocês números. Então, a Patrícia Martins é número 1, Denise João, número 2, Ângela Greck, número 3, Patrícia Torigol, em número 4, Valdirene 5, Antônio 6, que é conforme aparece aqui para mim na tela. Então, vou sortear entre os números 1 e 6. É o livro da Micheline Verunski, que escreveu O Som do Rugido da Onça. Este livro, em específico, ganhou o prêmio Oceanos no ano passado, um prêmio bem importante. Então, de 1 a 6, sortear agora... quantidade sorteada. Tá. Tá, gente. Número 5, a Valdirene. Ganhei, que legal. Você não tem esse livro, Val? Não. Que bom. Depois você me passa pelo privado do Telegram ou lá no Instagram seu endereço, eu envio nos próximos dias. Pode deixar. Então, tá bom, gente. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Foi maravilhoso. Assim, que bom que mais pessoas vieram. Que venham sempre, que venham mais pessoas, porque enriqueceu demais a leitura. Nossa, transformou mesmo. O Foi próximo muito encontro, bom. quando será? É verdade. Olha, tá para ser marcado também. Eu estava sempre adotando a questão de ser no primeiro domingo do mês subsequente à leitura. Não sei se acham que isso é válido ou preferem de uma outra forma. Eu prefiro assim do que ser no último. Eu também. Tem curto o prazo de leitura, porque todo grupo de leitura eu tenho faz 10 no último fim de semana. Daqui a pouco eu tenho umas 7 horas, às 8h30. Tem um monte de grupo fechando domingo. Então, Patrícia, o nosso encontro para discutir a leitura de fevereiro será no primeiro domingo. Seria essa questão. Seria no primeiro domingo de março. Porém, Carnaval. Já estou olhando isso. Então, podemos deixar para o segundo domingo de março? Para dar quórum? Pode. Porque vai ser Shakespeare. Eu ia até falar assim, nesse caso vamos antecipar excepcionalmente, mas como vai ser Shakespeare, é melhor não antecipar, porque é ruim diminuir o prazo de leitura, né? E vai ser no dia do Oscar também, né? Não, mas o Oscar é mais tarde. O Oscar o domingo, né? Dia 2 que é dia do Oscar, né? É verdade. Eu tô assistindo tudo, tô assistindo até as indicações aqui. Eu também. Eu tô super por... ontem, aliás, só uma notinha. Eu fui assistir um que acabou não vingando no Oscar, que é o Maria, da Angelina Jolie, sobre a Maria Callas. Diferentemente de todas as críticas que eu tenho ouvido, que são negativas, eu adorei o filme. Então, acho que vale a experiência, se tiverem a oportunidade, porque eu gostei demais. Legal. É sempre às 5 horas? Sempre às 5 horas no domingo. Tá ótimo, então perfeito. Tá bom, gente. Muito obrigado pela participação. Tenha uma ótima semana. A gente continua se falando aí nas redes sociais e no grupo. Prazer em conhecer. Prazer meu. Tchau. Lucas. Oi, Antônio.
Você não entende, eu não sei uma coisa, qual é o livro da Alice Munro que está sendo lido?